Vivemos num mundo automatizado, vídeos rápidos, respostas automáticas, interações instantâneas, scroll infinito, sempre à procura do próximo estímulo. Consumimos conteúdo sem parar, mas raramente paramos para absorver, para entender, para ouvir, para conectar. A vida é um corre-corre, mas eu pergunto, corremos para o quê? Estamos sempre com pressa, mas para ir para onde? Qual é que é o destino? Qual é a etapa que tanto queremos atingir? No Nhami, fazemos diferente. Quebramos o ciclo. Aqui, desaceleramos. Criamos espaço para conversas reais, para histórias que não cabem em vídeos de 60 segundos. Aqui paramos para escutar e para celebrar cada conversa que por aqui passa. Damos o microfone às vozes que, na maior parte das vezes, são esquecidas. Abraçamos todas as culturas porque sabemos que é na interculturalidade que enriquecemos, como pessoas e como sociedade. Este é o Nhami, o podcast que alimenta conexões. Estou cheia de fome. Nhami, o podcast que alimenta conexões. Grande bico, papá. Por trás de cada estrela Michelin há uma história, há um percurso, uma equipa e uma infância. A identidade. No fine dining, nada é feito por acaso. Cada prato carrega escolhas, cada técnica revela intenção. E muitas vezes diz muito mais sobre quem cozinha do que aquilo que vemos no prato. O meu convidado de hoje é o chefe João Sá, proprietário do restaurante Sala, distinguido como estrela Michelin em 2024 e uma das vozes mais consistentes da nova cozinha portuguesa. João construiu o seu caminho no fine dining num país onde tradição e inovação convivem lado a lado, mas nem sempre de forma tranquila. No Sala, encontramos técnica rigorosa, produto nacional e uma narrativa contemporânea, mas também referências que atravessam fronteiras, memórias e influências. Ao longo deste episódio, queremos perceber como é que um chefe se constrói por dentro, como é que aquilo que somos encontra espaço naquilo que criamos. E depois há uma vida fora da cozinha. João partilha com a chefe Marlene Vieira, 2 chefes, 2 visões, uma família e um negócio. Num mundo onde a pressão é constante, como é que se constrói equilíbrio? É isso que vamos explorar já de seguida. Muito bem-vindo, João Sá. João, olá. Muito obrigada por estares aqui hoje comigo no meu último episódio da temporada. E lá, que grande responsabilidade. Pois é verdade, mas eu sei que vai correr bem. Vai? Vai. Bem. Boa. Olha, eu estive a pesquisar nos últimos dias para trazer aqui umas perguntinhas interessantes. E uma coisa que eu reparei no site do Sala, sim, é que tu tens lá a seguinte frase na tua biografia. A cozinha atravessou a vida de João Sá desde sempre. sim. E queria começar precisamente por aí. Como é que foi a tua infância? Olha, acho que a imagem de muitas famílias cá, a infância é passada na cozinha. Nós tínhamos em casa, os meus pais vieram de Angola, e havia uma grande vivência da cozinha, a cozinha como centro de uma festa, sabes? Do sítio de onde a comida sai. As minhas tias sempre estiveram reunidas na cozinha, os homens ficavam a jogar as cartas e a beber cerveja, e as mulheres ficavam muito na cozinha a preparar a comida, mas sempre com uma grande felicidade. Não era uma questão de trabalho, era um momento de... Partilha. Onde também bebiam, não atenção, calma, onde também se divertiam, mas onde era um momento de partilha, de conversa, de boa disposição, onde se provava, olha, a minha tia dava a outra, olha, prova agora, eu faço assim, tu fazes assado. Portanto, esse núcleo de cozinha como base de uma festa e do alimento, para mim sempre foi muito transformador. Sendo que houve uma vez que há um dia que eu lembro-me de querer fazer pão e
pensava que o pão era só misturar farinha e água e meter sal, que aquilo crescia naturalmente e que a coisa ia, e depois de repente percebi-me que não saiu nada, né? Saiu assim uma coisa muito seca e dura, que confeccionei em cima da grelha, de um grelhador ligado, meti uma chapa e pensei que aquilo ia ser pão. E isto foi cedo. Decidiste fazer sozinho. Sozinho. E eu percebi isto, que tinha que aprender mais sobre isto. Ao mesmo tempo, apercebia-me que existia uma certa alquimia nesta cozinha. Portanto, esta cozinha, metes um frango cru dentro de um tacho com óleo de palma e metes ao lume e vai andando, juntas quiabos, depois juntas não sei o quê. Tu ao fim de uma hora tens uma coisa totalmente diferente daquilo que arrancou. Isto é uma alquimia incrível, não é? Tu metes um arroz num tacho cru, juntas água, ligas o fogão e passados 20 minutos tens uma coisa extremamente comestível, que há 20 minutos não podias comer. Isto para quem gosta de como as coisas funcionam, isto era melhor que matemática, não é? Mais divertido que matemática, não é? De repente as coisas transformam-se à tua frente. Então foi uma maneira que eu rapidamente disse, eu quero fazer isto porque isto realmente é incrível, é transformador, é rápido, é já. Então tu desde pequenino que tiveste esta vontade de enverdar pela cozinha? Sim, eu na altura estou a falar do pão, eu devia ter uns 10, 11 anos. Okay. Ajudávamos sempre na cozinha a fazer coisas e eu lembro que a minha mãe tem um livro de receitas, eram receitas fáceis e fazíamos muitas vezes, eu e a minha irmã, a minha vantagem é a minha irmã ser um bocadinho mais velha, fazíamos muitos crepes. O livro tinha crepes, tinha scones, eram receitas muito básicas para crianças, tinha uns bonequinhos e tal, aquilo era giro, acompanhavas o processo, não é? E acho que isto foi com 8, 10 anos. Depois aos 12, 13 começas a ter que na escola decidir, né? Porque vais entrar no 10º e tens que escolher humanidades ou ciências ou agora não sei o que é que se escolhe tudo. Na minha altura era científico natural, natural, humanidades, depois podes ir artes assim. E o quarto que não me estou a lembrar o que é. E agora isto Bora, está como é que está, não faço ideia. Sim. A Isabela não chegou lá, felizmente. E nós tínhamos que escolher e portanto, entre aquela fase que entra os testes psicotécnicos, vão os psicólogos às escolas, tentam perceber o que é que acontece, já toda a gente sabe que quer ser doutor, os outros jogadores da bola, os outros engenheiros, os outros não sei o quê, e mas eu gosto de cozinha, não é uma coisa normal, eu vinha de um colégio, portanto os meus pais queriam que eu estudasse, a minha mãe queria que eu fizesse escola superior e fosse por aí fora, como a minha irmã estava encaminhada para o fazer, e eu disse, mas eu quero é ser cozinheiro. Isto foi com 13 anos, portanto faço a inscrição na escola de hotelaria com 13, entro com 14. Aliás, peço desculpa, 12. Eu entro na escola com 13 anos. Portanto, faço anos em março, eu já estava na escola de hotelaria. Portanto, 10º ano. E como é que foi essa gestão com os teus pais? Eles sempre, o bom disto tudo é que eu acho que eles sempre apoiaram. Eu lembro-me quando vim à escola de hotelaria fazer os testes, porque fazíamos testes escritos, e havia um teste teórico também. Eu lembro perfeitamente, estávamos de férias no Algarve e vieram de Lisboa, os meus pais viemos de Lisboa com o meu pai, um dia antes das provas, para tarde de manhãzinha, e passámos o dia inteiro, o meu pai à espera, e portanto nunca disseram não vais fazer. Apesar de eu achar que a minha mãe não concordava plenamente com aquilo. Mas nunca te disse diretamente? Dizia diretamente não. Eu acho que eles tiveram sempre um estilo de educação muito, nós vamos te amparar se tu caíres, mas vai. Isso é muito bom. Anda para a frente com as coisas, o que é importante é ir para a frente. E sempre apoiaram a escola de hotelaria, pronto, obrigaram-me depois a escrever na escola superior, em produção alimentar e em restauração, mas eu, o exame de inglês fui dormir. A minha mãe acho que não sabe isto. Mas tínhamos que fazer um exame nacional porque nós, como era um curso nível 4, dava equivalência ao 12º, mas para entrar na universidade tinhas de fazer algumas provas específicas. Nacionais, não é? Específicas, não eram todas, ali tinhas de fazer, se não me engano era ciências naturais, depois tinhas que fazer matemática e se não me engano era tipo inglês. E eu no de inglês fui dormir. Basicamente. A senhora, quando acabou o tempo da prova, eu tinha estado a trabalhar o dia anterior. Portanto, já estava... A minha vida já estava a correr. Já estava na cozinha, a tua vida já estava encaminhado e já tinha ido. Okay, muito bem. E
Então, tu entras na escola com 13 anos, tu tinhas miúdos da tua idade na escola? Tínhamos pessoas com 14, mas a média de idades da minha turma, se não me engano, era 23 ou 24. Ok. E como é que Portanto, foi ser dos mais novos? Foi bom, foi bué da bom. Foi? Foi bué da bom. Adoro ser o mais novo. Ainda hoje em dia, o meu grupo de amigos, eu sou sempre o mais novo. Isso Vou chegar ao ponto que vai acabar. Nesta altura isto é perfeito. Estou a chegar ao ponto que vai acabar. Mas eu adoro ser o mais novo. Nunca me incomodou, nunca me senti menor, sempre me senti muito bem, sempre me senti super acarinhado. É lógico que te faz crescer mais depressa e se calhar por isso é que depois o superior também já não vai, depois já começa a trabalhar, se calhar por causa disso, porque vejo que há uma autonomia quando trabalhas, há um vencimento, há aquelas coisas que queres ser grande. E eu nunca me senti mal, pelo contrário, sempre me senti super acarinhado, protegido. Não me deixavam fazer coisas, fossem coisas perigosas. João, não fazes, tu não vais, tu não queres. Mas não pode, não, tu não podes. Protegiam um bocadinho. E eu acho que ainda hoje em dia, sem querer, vou buscando pessoas na minha vida mais velhas, que também são guias, que me protegem e que eu vou procurar, não colo, mas vou procurar sugestões, maneiras como fazer, como proceder de vida, e eu até hoje vou buscando isso. Portanto, como se fosse um mentor, não é? Vou buscando mentores pela minha vida e sempre tive, e isso, portanto nunca me senti mal com isso, estás a ver? Portanto sempre foi uma coisa muito boa e que sempre gostei, portanto nunca me senti intimidado ou qualquer coisa. Não, pelo contrário, na realidade. Mas isso também revela uma inteligência emocional do teu lado muito elevado também. Pois, olha, boa pergunta. Nunca falei isso com a minha terapeuta, mas eu se calhar não sou terapeuta. Mas não sei, eu lembro-me eu quando tinha 13, 14 anos, eu quando tinha pessoas mais velhas ficava sempre um bocadinho intimidada, tinha sempre algum receio, algum medo de dizer coisas erradas, de sei lá. Enquanto que aquilo que eu estou aqui a perceber de ti é que tu não tinhas. Não, eu estava a curtir. Tu estavas numa Estava a curtir. E... Aliás, eu faço o primeiro estágio e a senhora, a Dona Isabel, dizia: João, abandona esta vida, tu és tão novo. E eu a dizer: estou a curtir bué disto, mas eu quero é isto, não se preocupe que eu estou muito bem. Sempre houve um bocadinho esse lado, sempre me senti bem. Estavas a viver o momento, não é? Estavas a viver o momento. Todos falhamos, portanto, qual é o problema de dizer as neiras? Não, mas isso revela uma inteligência emocional. É? Tens que falar disso com a tua terapeuta. Assim, porque isso nunca pensei nisso. Há inseguranças na mesma, atenção. Claro. Não deixas de as ter, não deixas de estar num grupo mais velhos, não deixas. As piadas são outras também, às vezes não as percebes. Mas pronto, é viveres, é deixares e vais gerindo, vais vivendo. Acho eu. E quanto tempo é que demora? O curso de cozinha? São 3 anos. 3 anos. Ok, então tu entraste aos 13, saíste aos 13, 16. passo o 14, faço o meu estágio, acabo aos 17. São 3 anos, portanto, 12º. Então, e desde que saíste do curso até tu abrires o sala, houve aqui um caminho enorme. Não é? Passaste por várias cozinhas, vários restaurantes, vários mentores, vários chefes, vários cozinheiros, várias equipas. Sim. E sei que antes do sala ainda abriste um restaurante. Tive um restaurante Sintra, aqui em Sintra. Pronto. Então, conta-nos um bocadinho aqui este percurso. Olha, se calhar fui sempre muito acelerado depois nos processos, não é? Também entrei cedo, tive a vantagem de começar cedo a trabalhar e antes de sair da escola tivemos um teste que foi feito que serviu para uma entrevista, para um emprego. Na altura era o Alfredo Hervias e Mendizábal, que era um crítico astronómico espanhol que estava em Portugal, sediado, e que foi abrir com o Dirk Nipor e o Vasco Galego e a equipa do XL em Lisboa, abriram um restaurante no Estoril, no Casino de Estoril na altura. Faço um pequeno estágio em Madrid, passo alguns tempos com o Alfredo Hervias, o Abraham Garcia, um restaurante incrível, e
começo a trabalhar então no Estoril. Esse período de tempo, às tantas, o patrão daquilo queria que eu fosse o chefe da cozinha, mas eu era o mais novo. Lá está. Quase todos os ex-colegas meus, ou colegas que tinham sido colegas de turma, e que de repente queriam que eu fosse. Via em mim uma questão de responsabilidade, que eu era super interessado, super disponível, e então queria que ele fosse o chefe da cozinha. Nunca foi uma coisa que eu me sentisse à vontade, porque eu sabia que não tinha capacidade para aquele trabalho. Então percebi rapidamente que tens que voltar atrás, tens que trabalhar com o chefe, tens que fazer o caminho normal do percurso de vida, desta vida profissional de cozinheiro. Salto do restaurante, vou para o Porto, na altura, e então começo a trabalhar no Sheraton, no hotel. Tinha uma equipa, uma grande parte da equipa que eu já conhecia, que eu tinha estagiado na altura na Bica do Sapato 2 anos antes, e conhecia bastantes pessoas que estavam naquele momento a trabalhar no Porto. Tinha sido um hotel que quando abriu com a nata dos cozinheiros e dos chefes de cozinha do país. Esquece, foi na altura muito boa. E eu cheguei pouco tempo depois do hotel ter sido inaugurado, e tive 2 anos onde passei todo aquele processo do hotel, desde os pequenos almoços à noite, a cafetarias, a frios, a quentes, garde-magés, porque é as secções das cozinhas todas. E percebo rapidamente também que já tenho que sair dali. Entretanto, surge a oportunidade de ir trabalhar para o Sem Maneiras em Cascais, na altura com o chefe Lubomir, portanto já não estava o Avilés nem ninguém, portanto era do Lubo. E vou para baixo, venho para o sul outra vez novamente, volto para Lisboa, e Cascais foi 2 anos, e ao fim de 2 anos, lá está, o Lubo mais uma vez empurra para cima de mim a responsabilidade de ser subchefe. E de repente começas a ver que tu estás sempre para a frente e o restaurante fecha, e em conversa com 2 pessoas que trabalhavam lá na altura, o André, que foi meu sócio, o André Simões, e o Manuel Moreira na área dos vinhos. Portanto, o Manuel Moreira tinha feito um guia de vinhos, tinha lançado o seu primeiro guia de vinhos, e eu sentava-me com ele muitas vezes a provar vinhos e a perceber sobre vinho, e ele a ensinar-me, ele a falar comigo, e fomos criando esta relação, se calhar também mais uma vez de mentor. Se calhar foi um dos mentores dos vinhos, foi o Manuel, foi o meu primeiro mentor do vinho, e ele entra como esta base. Dizíamos, se fizéssemos um restaurante, como é que fazíamos? Uma coisa mais descontraída, não tão fine dining como era o Sem Maneiras na altura. Estávamos a começar a entrar na crise, portanto, o subprime em 2008, estávamos a entrar naquela onda que os preços das casas e por aí abaixo, as rendas e tal. A grande crise de 2008. Foi uma grande crise, e nós, feitos tontos, fomos a ver um restaurante. Então, tipo, agora é agora. É viver o momento, não é? Olha, vamos ver o que é que isto vai dar. Fizemos um restaurante giro em Sintra, mudávamos o menu de degustação todas as semanas, com 4 pratos, era pairing, fazíamos montes de eventos vínicos, fazíamos montes de jantares relacionados com o vinho. O Manuel tinha essa relação que trazia junto dos produtores para o restaurante o vinho, por assim dizer. E ao fim de 4 anos eu percebo também que Sintra era um mercado difícil, porque ainda não era o que era o turismo de hoje em dia. Foi até 2012, não era igual. E eu recebo uma proposta de vir para Lisboa para a assinatura. Na altura o Henrique Moro, que era é um grande amigo, sai do restaurante, e foi giro porque o restaurante foi feito, ou foi criado no meu restaurante, no G-Spot, na altura. Portanto, o Sonuno e o Henrique iam muito ao G-Spot falar sobre os projetos, as obras, etc. Porque o Sonuno tinha uma empresa aqui perto, em Sintra, e eles iam muitas vezes almoçar. E eu disse que sim. Pelo caminho começo a dar aulas. Ok? Também dás aulas? Okay. Neste momento não. Ok, já deste. Sei a dar aulas. Na escola de hotelaria de Lisboa. Entretanto, venho para Lisboa, como é óbvio, G-Spot, eu era um bocadinho aquela força que mantinha também aquela cola toda, aquilo a funcionar. É óbvio que acaba depois por fechar. O Assinatura foi um restaurante que tinha uma pegada muito grande do Henrique, tinha uma que se chama fingerprint, desculpa. Fingerprint, impressão digital muito grande do Henrique, e que eu nunca consegui transformar como um espaço meu.
ok? Portanto, eu sempre preciso que eu sinta que sou eu. E eu ali estava a sentir que não estava a conseguir ser eu, por mais diversas razões, não interessa quais, mas a verdade é que eu percebi que tinha que saltar fora. Quando estás mal, mudas-te. A minha mãe sempre me ensinou isto. Acho que foi uma coisa que muitas vezes os jovens se esquecem hoje em dia. É que as pessoas estão mal e não mudam. Sim. Estás mal, mudas-te. Sim. Não podes atrasar o teu processo nem viver infeliz porque estás errado no sítio onde estás. E percebo rapidamente que vou-me embora. É na altura que empenho-me um bocadinho mais na formação, portanto sou um bocadinho mais formador, não professor, ok? Porque eu sou formador de cozinha, portanto ensino cozinha, não ensino matemática e português, portanto sou formador. E é na altura que tenho um contacto com uma série de jovens e com este lado mais de formação, de escola, viver a escola novamente. Aqui vou para Lisboa, eu fiz o curso no Estoril, esta formação toda acaba por ser feita em Lisboa e passado 2 anos e meio, se não me engano, abrimos, passado 1 ano e pouco, 2 anos, peço desculpa, abrimos o Mercado da Ribeira, a Marlene. Portanto, a Marlene abre o primeiro projeto que tem a solo, por assim dizer. E passado pouco tempo a Marlene fica grávida, então temos a notícia da Isabel. Eu mantenho formação, fazemos aqui um lado um bocadinho de manter a empresa, o restaurante Time Out, aqui todo o processo. Serem pais. A Isabel nasce, eu tenho que ir ajudar na Time Out. O bichinho do restauração ficou sempre lá, né? O bichinho do restaurante nunca sai, ficou sempre ali. Eu sempre achei que Lisboa era o mercado onde eu me conseguia introduzir porque tinha mercado, né? Tinha clientes, tinha volume de clientes. E acabo por esperar aqui quase 2 anos. Também foi uma escolha de vida nossa, de mim e da Marlene, gerir estes primeiros 2 anos de vida da Isabel e aproveitar, sabes? Aquela coisa de veres o primeiro passo, de veres andar, as primeiras palavras, estares presente. Sim. Isso também é muito importante. E nós quisemos usufruir um bocadinho disso. É verdade que o mercado permitia uma liberdade financeira para a Marlene, e eu tinha a formação, tinha a escola, portanto conseguia manter também essa liberdade financeira e gestão de tempo pessoal à nossa maneira. Portanto, hoje ficava eu, amanhã ficas tu, hoje íamos gerindo. Só que o bicho lá está, se fala mais alto e então começamos então à procura em 2016, final de 16, um espaço para implementar um restaurante. Abrimos o Sal em 18, com a ideia de fazer uma cozinha, um restaurante de comida boa. Isto, sabes que às vezes depois, qual é o conceito, né? Foi na altura quando começou esta brincadeira que os jornalistas perguntavam qual é o conceito, né? Qual é o conceito do restaurante? Não pode servir comida. Não pode ser só comida boa e serviço bom. Eu não sei o que é preciso mais aqui neste mundo. Os restaurantes clássicos que eu conheço só fazem comida boa e serviço bom. Não têm conceito. Pronto, depois podem fazer cozinha portuguesa, cozinha internacional ou japonesa, como o Goju, mas são restaurantes onde a comida é boa e o serviço é bom. Isto, para mim, é um grande restaurante. E começa como um lado mais fácil, um restaurante fácil, com comida para partilhar, com pratos para partilhar. E eu, passado 1 ano, achei que aquilo, felizmente veio o Covid, que nos parou, fez-nos pensar. Fez muito mal à carteira, mas fez muito bem à cabeça. E então decidimos começar um processo de transformar o Sala mais em fine dining e fazê-lo aquilo que eu gostaria se calhar sempre de ter feito, mas que eventualmente a medo destes 2 anos 2 anos não, 3 anos de interregno, sabes? Quando tu sais, parecia que eu tinha saído, para mim o que eu tinha sentido foi que eu saí do mercado, não do mercado da Ribeira, mas saí do mercado, né, de trabalho, deste mundo dos chefes, dos restaurantes e não sei o quê, e de repente o comboio tinha passado. E eu sentia que tipo, o comboio, eu estou a uma velocidade e o comboio está muito, muito rápido. E pronto, e percebo rapidamente que tenho que fazer então aquilo que eu quero, não é continuar com o Sala, com o estilo mais descontraído, etc., que como tínhamos, e tenho que transformar aquilo numa coisa séria, num restaurante com um grande serviço, com
com uma grande comida, já tínhamos um serviço bom e uma comida boa, mas eu tinha que fazer um upgrade àquilo que estávamos a fazer e transformar aquilo à minha imagem, ser meu, estás a ver? Pronto. E o que é a tua imagem? Sei lá. Olha, a minha imagem é aquilo que eu costumo dizer, é o único restaurante que eu conheço Michelin onde tu comes uma vagante ou o que tu quiseres, uma comida fine dining e estás a ouvir bonga. Isto define. Pronto. E esta definição tem a ver com este conceito que eu te falava no início, desta questão da unidade, da festa, da boa disposição. Comida não é só chatice, não é? Um restaurante Michelin não tem que ser só chatice, não tem que ser aborrecido. E a minha imagem questionava-me, tipo, mas porquê é que tem que ser? Porquê é que tem que ser uma música clássica? Estás a ver? Porquê é que os empregados de mesa têm que ser pouco próximos? Estás a ver? Profissionais, mas pouco próximos do cliente. E estas questões todas foi... Epá, mas eu não sou assim. Eu sou um tipo divertido, eu sou um gajo porreiro, sou uma pessoa que se aproxima, sou uma pessoa que fala com as pessoas, portanto eu tenho que fazer o sal a isto, eu tenho que transformar nisto, tenho que perceber onde é que eu estou na cidade, geograficamente entre Alfama, Moraria e a Baixa, não é? Quem é o João? Filho de angolanos, que adora a cozinha do mundo, que adora sushi, que adora... Porque cresceu, foi se calhar a primeira geração filho desta mudança, né? Cresceu a comer isto, né? Eu de repente se calhar sou a primeira geração, a geração McDonald's, né? A geração que apanha a transformação de uma indústria, de uma maneira de estar, de uma sociedade perante a comida. O takeaway é uma realidade. Eu apanho, estás a ver? Eu apanho sushi, eu apanho a primeira vaga de cozinhas internacionais que surgiram em Lisboa, sou eu que as apanho também. Nesta idade, nestas idades que tu absorves tudo com uma energia louca. Eu hoje em dia já não absorvo da mesma maneira, não é? Tu com 17 anos experimentas tudo, queres provar tudo e de repente é tudo uma novidade para ti, e de repente o restaurante Michelin é uma novidade. E eu queria fazer uma coisa divertida, como eu sou, bem disposta como eu sou, com comida do mundo como eu gosto, com a música que eu faço as playlists que eu quero, com os empregados de mesa super bem dispostos, próximos, com vontade de querer conhecer o cliente. Ok? Isto parece um bocado estranho, mas é muito importante. E fomos construindo isto, fomos construindo esta imagem. E curiosamente começou com uma coisa engraçada que no outro dia eu me apercebi, que foi tirarmos o carne do menu. Okay? Tiraram? Tirámos a carne do menu em 2020, quando voltámos do Covid. Foi a primeira mudança. Na altura, se calhar, nunca pensei muito bem nisto. Mas, por exemplo, ontem estava a refletir sobre esse assunto, que é... Eu, de repente, sou uma pessoa muito ligada ao mar. Eu sou peixe de signo. Eu adoro o mar. Agora, o projeto que temos com a Ocean Alive é um projeto de mar, de água. E eu, de repente, sem querer, na altura, já fui buscar ali uma coisa que era... muito meu, e foi se calhar o primeiro passo que eu me apercebo hoje em dia foi tirar a carne. Para trás. Apesar de eu gostar de carne, eu como carne, não é uma questão, mas se calhar essa imagem que foi criada do sal à minha imagem foi, eu vou tirar a carne. E eu nem me apercebi na altura, e hoje em dia se calhar penso, pô, de facto faz bem sentido. E na altura tiraste a carne porquê? Porque era cara, as pessoas não... Olha, foi porque nós fazíamos menus de degustação, havia imensos clientes que não comiam a carne. Depois chegas, as opções efetivamente são ou é carne de vaca ou é carne de porco. Eu porco não como, muito pouco, como muito pouco carne de porco, faz-me mal à pele. Portanto, eu sei que os pombos, que os patos são coisas que são difíceis de vender, não são fáceis de agradar. É toda a gente que... E depois às tantas tu estás a fazer pratos, estás a ver? Estás a compor pratos para durante o serviço e a fazer coisas erradas, porque em vez de teres um menu que é tudo aquilo que tu queres servir e que te agrada, estás a pôr, em vez de servir o pombo, estás a servir o pombo, mas estás a servir a guarnição do pombo e o molho do pombo, mas com cherne. Estás a ver? Mas a construção não foi feita para o cherne. Ou então tens de ter mais um prato
E nós, por exemplo, com Sala, em termos de logística, não temos lugar para nenhuma azeitona. Então, muito difícil. Não, muito difícil. Moral da história: vamos tirar o peixe, vamos tirar a carne, vamos manter isto com peixe marisco, e de repente apercebes-te que o peixe, o marisco e os legumes são muito mais versáteis do que a carne. Eu concordo plenamente, porque eu também, carne não é das coisas que eu mais gosto. Esse é o problema. O problema é que não é um problema. E faço muito bem a minha vida só com peixe, legumes e... É tão bom. Apesar Apesar de eu gosto de carne também, mas ali, naquele sentido criativo, sabes? Naquele lado do menu de degustação, vários pratos, etc. A carne para mim foi uma coisa que foi fácil de tirar. E hoje em dia super contente com isso. Não quer dizer que volta e meia não fazemos carne, mas para eventos de vinho, os clientes pedem que tenha carne, porque o vinho tinto, querem servir um vinho tinto com uma carne. Tenho amigos que ao domingo vão lá almoçar um pato, eu faço às vezes um pato assado, mas faço especificamente para amigos, portanto chamo diretamente para aquele momento. Ao cliente comum retiramos a carne de todo, felizmente. E então, o Sala ganhou uma estrela Michelin em 2024. Foi muito bom. E também eu li, eu acho que foi no Público que eu li, foi uma entrevista que deste para a Alexandra Coelho, logo a seguir a teres recebido a estrela, em que falavas um bocadinho quando decidiste que querias... eu não sei bem se decidiste que tu querias tentar ganhar a estrela ou se foi uma decisão em equipa, mas sei que quando disseste percebeste que tinha que ser à tua maneira, não é? Sim. Um bocadinho, voltando aqui um bocadinho voltando aqui um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer, tinha que ser à tua maneira. E fizeste uma série de coisas que eu gostaria que tu as dissesses aqui no podcast. Fiz uma série de coisas como assim? Que eu estive a ler ontem. Olha, série de coisas. Isto, nós quando percebemos que começas a ter começas a ganhar engrenagem para fazer uma coisa muito bem feita, tanto de sala como de cozinha, fomos fazendo diversas alterações. Mudámos imensas cadeiras, mudámos técnicas de serviço, fizemos OGPs para tudo, e de repente apercebes que tu não consegues fazer isto sozinho. Portanto, ou melhor, eu não conseguiria fazer isto sozinho. Não é não queres, é não consegues. Ou consegues, mas ficas todo estourado, e eu pessoalmente não queria ficar estourado. Eu queria continuar a ter a minha vida pessoal, quero continuar a estar com a minha filha, e até porque a minha mulher partilhamos o negócio, portanto eu não posso obcecar de repente seres, exato. Portanto, tinha que haver um certo equilíbrio dentro desta loucura. É uma verdade que a Marlene não tinha, só tínhamos o Mercado da Ribeira, tínhamos o restaurante em Honreiras, onde só servia almoços, que era uma oportunidade da Marlene ter uma vida um bocadinho mais fácil. O mercado já estava numa velocidade de cruzeiro muito boa, era muito autónomo, já funcionava muito bem, e eu consegui ter ali, de facto, ali 1 ano e meio de sala mais obsessivo. Mas depois percebo, porque vamos abrir o Zum Zum e o Marlene, o projeto começa-se a desenvolver em 2019, que em 2020 eu não poderia estar constantemente 17 horas por dia no restaurante. Tinha que ser pai, na mesma. E então, lá está, digo, eu não posso fazer, nem consigo fazer isto sozinho, e eu tenho que perguntar à minha equipa se ela quer fazer. Esta equipa tem que entender que não depende de mim. Se eles quiserem, tem que ser uma coisa de todos. E sentamos-nos várias vezes. Eles prontamente, como é óbvio, acho que qualquer cozinheiro quer almeja ou quer entrar num restaurante e sonhar ter uma estrela Michelin. Acho que é uma coisa que é comum ou transversal a esta comunidade, mas eles dizem sim, nós ajudamos, nós fazemos. E começamos então a olhar, se calhar eu também internamente comecei a olhar para mim também de outra maneira, mas começamos a olhar muito para o restaurante, o que é que podemos fazer, como é que tratamos as pessoas, como é que as trocamos, começámos a fechar aos almoços, tivemos que fechar os almoços, e felizmente o restaurante, também se calhar fruto deste volume de turismo que aconteceu na cidade,
tínhamos muitos clientes, portanto estávamos numa ideia muito gira que é, eu não estou desesperado à procura de clientes para ganhar, portanto eu não preciso de uma estrela para sobreviver. E isto é uma grande arma, isto é um grande trunfo, porque tu tens autonomia financeira e liberdade para fazeres o que tu quiseres. Pensando tu, claro, que muitas vezes os chefes, o que acontece é que nós, ou muitos chefes fazem aquilo que acham que os inspectores da Michelin estão à espera Que devam fazer. que eles devam fazer. E tu não? O que é um bocado estúpido. Porque, assim, eu faço um prato para ti, né? Tu vês ao meu restaurante. Eu quero fazer o melhor do meu prato. E o que interessa é que o meu prato tenha a minha personalidade, seja eu, e eu te dê, e que efetivamente esteja bem feito. Não é fazer o prato a achar que aquilo que tu vais gostar. Sabes porquê? Porque até nem sei aquilo que tu gostas. Pois, é isso. O que tu gostas? Eu não sei aquilo que tu gostas. E isto é ridículo, não é? É paradoxal, porque se bem que estamos a fazer, mas estamos a fazer comparativamente a outros restaurantes que têm estrelas Michelin. Mas se estamos a fazer relativamente a outros restaurantes com estrelas Michelin, eu estou-me a comparar com outros. Isto não faz sentido. O processo foi, eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu sei que o meu restaurante tem uma série de handicaps, não tem uma grande recepção, não está dentro de um hotel, não tem um grande foyer gigante, não tem. Está numa rua meio deslocada, uma rua que é muito gira porque tem muitos restaurantes, mas é uma rua que eu costumo dizer, onde tens a pessoa a vender droga, mas também tens a senhora a puxar a comida de alguém que lhe vai Lá de deixar cima. todos os dias. Sim. E puxa com o cordel e com a cesta. Portanto, é esta rua. Portanto, eu tenho que criar um ambiente aqui que seja tão impactante para um inspetor Michelin que ele não tenha dúvidas que isto é muito bom. Mas eu não posso copiar ninguém, porque se eu for copiar alguém, o termo comparativo vai ser fácil. Se eu fizer um pombo com foie gras como outros restaurantes fazem, é fácil para ele dizer, epá, ele também tem foie gras, mas o outro tem uma grande entrada, tem não sei o quê, uma recepção, tem isto, tem aquilo. E eu já estou a perder e ainda nem comecei a jogar. Portanto, eu só posso ganhar este jogo a partir do momento que um cliente, que não seria um inspetor, mas que um cliente entra por esta porta adentro, e isto realmente é diferente de tudo aquilo que ele já provou. A maneira como servimos tem a sua maneira muito característica de o fazer, e a cozinha é flawless, portanto a cozinha não tem falhas. E este processo foi fácil da equipa perceber isto e de apoiar esta transformação, vá, por assim dizer. Se calhar foi mais interna minha do que externa do restaurante, atenção. Mas foi mesmo a minha maneira de pensar que eu tenho que... isto tem que ser a minha maneira. Eu não venho de trabalhar com chefes Michelin como outros chefes que tiveram em Portugal. O projeto é independente, o dinheiro é nosso, portanto todo investimento que tu fazes, de repente gastas 21 mil euros em caves de vinhos. Eu não tenho investidor, isto tem que ser pago com o meu suor. Se eu fizer a asneira nesta escolha destas caves, eu não vou ter dinheiro para pagar os ordenados no fim do mês. E isto são pesos na tua vida, mas que te dão autonomia. Portanto, o que tem muito de bom tem muito de mau, não é? Sim que és autónomo, mas sim que todos os dias dormes a pensar, bem, se isto corre mal, estou lixado. Não és tu. Eu às vezes não penso porque é assim, eu sei que se eu sei, exato, eu pego, vendo o restaurante, faço malas, vou-me embora e amanhã tenho trabalho noutro sítio qualquer. A ganhar também, se calhar mais até do que ganho agora, estás a ver? Sim. Sim, porque isto mas não sou eu. Que não se fala muito, não exato. É? Não sou eu, são eles, estás a ver? São todas as pessoas que estão comigo e eu vou desiludir todas essas pessoas que estão comigo porque não as vou conseguir manter comigo. E o que foi bom, que soube muito bem, foi precisamente foi à minha maneira. Porque eu não vinha deste background de ter trabalhado com chefes, o restaurante é meu, demorou... Eu tive um jornalista, quando nós abrimos o restaurante, entrou lá e disse, vocês vão durar 1 ano.
Eu tive muita gente que não acreditou naquela porcaria, naquela ideia. E o que foi bom foi na gala de Michelin ver alguns desses jornalistas e dessas pessoas Caramba. abraçar, Ai, que maravilha. estender a mão e dizer, olha, viste? Isso foi um conchego. Aprendi para o a esperar. coração, não foi? Do tipo, olha, estás a ver? Eu ainda me Aprendi a lembro esperar, do que tu aprendi a passar, aprendi a ser paciente e a fazer à minha maneira. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde nós tínhamos que ganhar. Não havia hipótese, porque era bom. Aquele restaurante era bom. E não era igual a lado nenhum. Portanto, era impossível um inspetor chegar ali, ou um cliente chegar ali e não ser especial. Aquilo era especial. Então, teve esse gosto. Agora, continuando, teve esse gosto especial porque realmente foi feito à nossa maneira, estás a ver? Teve ali um azedozinho, porque a Marlene também gostaria de ter ganho naquele ano e tinha sido muito simpático. Infelizmente não aconteceu, mas foi das coisas que me deu mais felicidade na minha vida. E peço desculpa à Isabel, porque a Isabel quando nasceu também foi um momento muito especial, mas foi dos momentos mais especiais na minha vida. Porque um filho quando nasce, eu expliquei isto, um filho quando nasce, tu sabes que o desafio vai ser para a frente, ok? Portanto, sabes que de repente tens uma coisa que é uma felicidade enorme, mas tens o peso da responsabilidade de ter uma vida toda alguém dependente E agora, de ti, meu Deus, não é? Exatamente. E a estrela Michelin foi diferente, foi ao contrário. Foi tu teres trabalhado uma vida toda, teres começado com 17 anos, teres trabalhado uma vida toda, até me arrepio, e de repente chegas ali e conseguiste. Fui chorar para baixo das escadas sozinho, tive que ir, tenho que descarregar isto Na gala? tudo. Sim, fui embora, fui para baixo, chorei baba e ranho, telefonei 2 pessoas, os meus pais, a equipa, como é óbvio, que estava no restaurante sem festejar, que havia clientes lá dentro, Estavam a trabalhar. e eu disse, parte essa, Manda oferece isso a toda a embora. gente, partam isso tudo, façam o que vocês quiserem. Mas foi muito giro porque foi à nossa maneira, sabes? Teve um gosto, acho eu, muito especial e seguimos com 5 pessoas da equipa que ganharam a estrela connosco, a equipa de cozinha e sala, e eu acho que foi precisamente por isso que eles não foram embora ainda, porque foi um momento tão marcante que ficaram não uma dívida, não é que seja uma dívida, mas com um sentimento de Pertence à família, quase. pertença de família tão grande que ainda hoje em dia estão connosco. E eu acho que é precisamente isso, é conseguirem fazer parte de algo que é maior que eles e hoje em dia conseguir transmitir isso a essa equipa, sabes? É que não é o João Sá, o Sala é maior do que o João Sá. O Sala é uma máquina que funciona, é um restaurante que tem que andar para a frente, e todos os erros, todas as falhas, todas as coisas que são boas ou más são do Sala, não são diretamente de mim. Esse foi o meu segundo passo. O primeiro foi pôr muito de mim no Sala. Neste momento não é tirar muito, não é tirar do Sala, estás a ver? Mas é eu também perceber que o Sala tem que ser uma máquina que funciona, que tem que ser pessoas e que não pode depender de mim para tudo. E conseguir dar autonomia às pessoas para fazerem o que querem. Isto não é fácil. Se falares com vários chefes que têm restaurantes e que são donos, que são proprietários de um espaço, vão-te dizer que é as coisas mais difíceis da vida de fazer. É conseguires delegar e confiar que as pessoas vão fazer. E moldar as pessoas, não para que sejam como tu, porque isso é ridículo, Mas que percebam, a filosofia. E isto é um trabalho constante, fazemos briefings todas as semanas com a equipa, a não ser quando eu falho e eles não me na cabeça, porque eu presido sempre os briefings, mas fazemos os briefings diários também com a equipa, a sala faz os seus briefings também, as cozinhas também fazem um briefing semanal. Portanto, começámos a falar muito em conjunto para que todos percebam que fazem parte de uma coisa maior e que não é o João Sá, estás a ver? E é giro, porque eu hoje em dia já entro no restaurante, é lógico que eu preciso estar muito com eles, e se estiver fora uma semana é um caos, meus 3 dias são um caos, mas se eu entrar no dia-a-dia no restaurante, eles não olham para mim com aquela cara do e agora estou a fazer bem ou mal? O chefe está aqui. E agora está a correr mal ou não? Vão na vida deles. Também têm medo, também têm cuidado
também é bom que o sintam, não medo, mas é bom que eles sintam que estão a ser observados e que, não é? e que há, não é medo, é o peso da responsabilidade, não é medo, vá. Mas que sejam autónomos e sejam eles mesmos. Estou a falar muito. Não, tá, eu estou a adorar, mas eu tinha uma questão que tinha aqui apontada no meu script, mas eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer a mesma. Depois de receberes a estrela, tu neste momento, tu és um restaurante que já tem a estrela, já foi distinguido. Tu sentes alguma pressão para manter a estrela ou segues o teu dia à tua maneira, segues o teu restaurante à tua maneira e seja o que Deus quiser? Cláudia, nós não estamos sempre iguais, não é? Um restaurante não está sempre igual. O restaurante tem os seus momentos altos, tem os seus momentos baixos, seja porque temos poucos clientes, seja porque temos muitos clientes, seja porque há um dia que o cliente foi muito conflituoso ou difícil ou não correu como nós queríamos. Aprendi pouco a pouco, mas vou voltar atrás, desculpa, vou responder à tua pergunta com a primeira questão que me fiz a mim mesmo quando na noite ganhámos a estrela, depois de ter ido chorar, depois de ter festejado que nem um animal. No dia a seguir acordei, fui para a praia, fui ver o mar, se calhar mais uma vez, entra o mar na minha vida, foi no Algarve e fui ver o mar, curiosamente ao lado de onde passava muitas férias de infância, era uma Armação de Pera, ali é a Praia dos Salgados, mas se calhar ali muito pertinho, e onde olho para o mar e pergunto assim, e agora? A primeira pergunta que fazes, né? Tu ganhaste a estrela e tipo, e agora? Não é? O que é que eu vou fazer? Ficas vazio, não é? Ficas vazio, o que é isto? Isto é estranho, não é? Porque tu estavas a pensar trabalhar para uma coisa, de repente conseguiste, mas e agora? Com uma personalidade sempre de quem quer mais, a minha maneira de pensar é, eu tenho que usufruir isto. Isto demorou muito tempo a trabalhar, demorou muito tempo a ganhar e a fazer. Portanto, eu tenho que usufruir primeiro o prémio, tenho que usufruir o restaurante. Portanto, eu diria que o primeiro ano foi assim um ano meio de contemplação. E depois sabes, quando tu ganhas a estrela, nós tínhamos a vantagem de já estar completos, tínhamos o restaurante cheio, mas nós rodávamos muitas mesas, nós trabalhávamos muito, tínhamos muita gente a trabalhar connosco. E eu tive que perceber que não podia rodar tantas mesas, porque tínhamos uma estrela, há aqui um medo, de repente aparecem todo um conjunto de clientes que te vêm observar ou vêm-te julgar. Se tinhas mesmo que ganhar a estrela ou se foi um erro. Exatamente, se compraste, ou alguma coisa assim, que eu nem sei como é que se compra. Gostava de saber que se não tinha comprado logo. Eu gostava de saber, o pessoal que fala que se compra estrelas Michelin, gostava que me dissesse como é que se faz, porque eu não tinha esperado 7 anos para o fazer. Exatamente. Eu não percebo. E nem sei como é que não há tantas mais estrelas Michelin, porque pelos há essa possibilidade. Se o pessoal acha que é possível comprar, se calhar tínhamos 3 vezes mais do que acho que temos. Exatamente. Mas pronto. E percebes que foi um primeiro ano de contemplação, estás a ver? Tipo, aí eu vou curtir isto, reduz os clientes, o restaurante está cheio, mas tens mais peso de saberes que tens uma estrela, porque aparece um outro tipo de clientes, um cliente que gasta mais dinheiro em vinho, que se calhar antes não tinhas, que se calhar de antes tinhas alguns produtos que se calhar não precisavam ser tão caros, e neste momento tens clientes que se calhar valorizam e querem que tu tenhas eventualmente um lavagante, estás a ver? Ou tenhas um bocadinho de caviar, ou tenhas uma trufa preta. Não é que nós não tivéssemos anteriormente, mas já vão à procura, estás a ver? E tu de repente ficas, espera lá, há um outro conjunto de clientes que surge quando tu ganhas uma estrela. Então, mas o primeiro ano foi um ano de curtir. Depois também aparece uma série de entrevistas, aparecem mais trabalhos, aparecem coisas para ir fora. E de repente acontece assim uma série de coisas loucas. O ano passado, 2025, portanto, nós ganhamos final de 2024, respondendo, janeiro 24,
março de 24, respondendo a 23. 24 foi curtir, 25, não, mentira, 24 foi o primeiro ano, no final do ano, percebes-te, epá, e agora? Vem a segunda edição, será que fizemos tudo bem? Será que isto é o one shot? Isto foi um one shot, tipo, nós acho que foi um ano tão louco, que nós não nos apercebemos, porque nós nesta indústria, não é que nós saibamos quem são os inspectores Michelin, mas nós durante o ano vamos tendo algumas suspeitas de clientes que vão aparecendo no nosso restaurante. Epá, ou clientes que estão a apontar muita coisa, ou aquele olhar, sabes? Aquele olhar muito crítico, aquele olhar muito analista, estás a ver? Exato, e que que olham também muito para a mesa do lado, estás a ver? Mas podem ser clientes normais, porque há pessoas estranhas no mundo. Há muita pessoa. Exato. Há muita gente estranha no mundo. E nós temos, por exemplo, muitos clientes sozinhos. Há sempre aquele mito que o inspetor vai sozinho. Mas também nós temos durante o ano muitos clientes sozinhos. E este ano, 2024, foi tipo... Epá, nós não nos apercebemos. Se tivermos inspeções, estávamos tão embutidos com boa disposição, a fazer, que se calhar fizemos a geneira e não nos apercebemos do que aconteceu. Renovamos a estrela em 2024, porque ao contrário do que as pessoas acham, é preciso, importante perceber que as estrelas são anuais, portanto, daqui a pouco tempo vai haver a gala e volta tudo ao zero, portanto, estás a trabalhar para o ano seguinte outra vez, portanto, não é uma coisa eterna. Não é uma certificação eterna. Não e pode ser retirada também. Portanto, pode ser retirada, podes evoluir, podem te retirar, podem fazer tudo. Portanto, aquilo é independente e estás a trabalhar anualmente para um campeonato. Portanto, aquilo é um campeonato anual da Liga dos Campeões. e basicamente 2025 renovamos a estrela e se calhar bate-me aqui um bocadinho mais o e agora, bate-me muito mais forte porque realmente tens de ter cuidado, porque se bem que o primeiro ano correu bem, tu pensas assim, bem, o guia também não vai cometer a tonteira de acreditar em ti num ano e no ano a seguir retirar. Portanto, em princípio não te vai fazer isso porque acredita no teu trabalho e tem acompanhado o teu trabalho, portanto também não és assim. Como eu costumo dizer, eu digo sempre à minha equipa, nós não ficamos maus de um dia para o outro, mas também não ficamos bons de um dia para o outro. O processo é contínuo. Para sermos bons temos que continuar a ser bons. E todos temos dias maus. E podes ter um dia mau com um inspetor. Mas também não acredito que o guia te penalize por um dia mau com um inspetor. Eu também não. Tal como não permeia por um dia bom com um inspetor. Faço-me entender? Então, renovas, então começas a pensar e tens que estruturar a tua vida para que o restaurante seja bom constantemente, não sendo maluco ou obsessivo com esta questão de se eu vou ter um inspetor lá hoje, se eu vou ter... Sabes uma coisa? Porque eu posso estar lá e correr mal. Já aconteceu. Claro. Já aconteceu. E tu falas com os chefes que passam 20 horas por dia nos restaurantes e que estão lá sempre enfiados, eles vão-te dizer que também tem dias maus, porque pode correr mal no dia que tu lá estás. Então, se pode correr mal no dia que tu lá estás, tu não controlas o processo a 100%. É impossível controlar o processo a 100%. O que tu tens de fazer é, lá está, pegares na tua equipa e dizeres a todos eles que eles têm que entender que aquilo não depende de mim, depende de todos. E se tu estás mal hoje, a equipa tem que entender e tapar o buraco. Tem que ir ajudar, tem que ir fazer. Por exemplo, nós este ano implementámos uma coisa que veio do Eleven Madison Park, gira. Até foi o Paulo que quis implementar, que é todos os dias escolhemos uma mesa de inspectores. Aleatória. Portanto, escolhemos uma mesa que vai jantar ao restaurante, que nós chamamos a mesa de inspeção. Ok. Portanto, que nós temos que pensar que eles são inspectores. Portanto, todos os dias temos uma inspeção Michelin. E no dia a seguir fala-se no briefing como é que foi o dia anterior com aquela mesa. O que é que aconteceu? Falhámos na carta de vinhos. O cliente tinha pedido a cópia e afinal fomos levar a carta na mesma e ele não queria ler a carta de vinhos. Ou não, ao contrário, ocorreu tudo bem. Mas se calhar demos atenção demais àquela mesa e não demos a outra mesa 4 porque estávamos mais focados na mesa porque achávamos que era inspetor. Estás a ver? Que também é mau para a Michelin. Porque
porque os clientes são todos iguais. Claro. Portanto, se tu duvidas E que é eles inspetor, apercebem-se disso. não podes tratar melhor. Então, que também é uma prática engraçada, estás a ver? De repente estás a criar o sistema onde eles estão também a pensar que todos podem ser inspectores e que também reconhecem que as coisas, e durante o serviço também reconhecer falhas e ajustar o sistema às falhas e ajustar o sistema e coisas. Epá, eu tenho muito serviço de sala, eu faço muitas vezes, estou na sala com eles a fazer serviço com eles. E há clientes que eu digo a eles, vai lá tu a partir de agora que eu não consigo ir lá. Que é porque se eu for lá... Se eu for lá vai correr bem. Exato, ok. Não vai, é uma coisa, estás a ver? Pronto, acho que respondi à tua pergunta. A muitas perguntas. Respondeste, sim senhora. E agora? E nós estamos agora a chegar à gala, outra vez. Estamos. Como é que está essa... E agora? Sim. Eu acho que fizemos um bom trabalho, foi um ano bom, foi um ano... para mim e para a Marlene foi um ano muito cansativo, profissionalmente. Foi um ano que tivemos... Lá está, a Marlene ganha a Estrela Michelin, é o primeiro ano também da loucura toda, muitas entrevistas, gravámos a primeira temporada da Prova da Amizade logo a seguir, portanto a gala foi em fevereiro, março Prova da Amizade, final de março Prova da Amizade, abril eu faço o Time Out, abro um restaurante no Time Out Market, portanto tudo o que esta é obra e esta coisa toda, implementar o Time Out, tive 2 saídas fora do país a cozinhar fora, Madrid Fusion, Meu Deus. a Marlene grava Masterchef no final do ano, que é uma coisa muito difícil na nossa vida porque obriga que ela esteja muito tempo fora e que tenhamos, a mãe da Marlene vem-nos ajudar, mas depois não dá todos os dias porque senão é muito tempo, depois volta e eu tenho que estar muito também disponível. Conseguimos ter férias no verão, já não foi mal, mas foi um ano que eu acho que correu muito bem, foi um ano muito cheio, sabes? Acho que foi tanto para digerir, foi tanto para processar, que eu até agora ainda não consegui. Estamos no final de março, que é bocado, eu ainda não consegui processar o ano anterior. Quanto ao restaurante, acho que nunca tivemos um serviço de sala tão bom, uma equipa tão boa como estamos neste momento. Equipa de cozinha super orientada, super equilibrada. O Paulo também teve um 25, meio de 25, com algumas dificuldades. Neste momento está super top. E eu gostava de tirar o sala dali. Já gostava o ano passado, queria este ano, mas acho que não vai acontecer. Veremos, pode ser que sim. Não sei. Pode ser que não. Mas também estás tranquilo se não acontecer. Eu acho que perdermos a Estrela este ano não vamos perder. Acho que estamos bem. Acho que estamos num restaurante sólido, sabes? Está maduro, está crescido, está... Ainda no outro dia tivemos um jornalista gastronómico espanhol e ele disse-me precisamente isso. E falámos isto abertamente, foi giro porque estávamos a discutir. Depois é lógico, há pratos que tu dizes, um bocadinho mais picante, um bocadinho mais sal. Mas são coisas que não é por causa disso que vais... Acho eu. Acho que não. E falávamos precisamente sobre isto. E eu estava-lhe a dizer, eu acho que o sala está maduro, acho que o sala está fixe, está elegante, está crescido, sabes? Não sei. Está a dar... Eu tenho um orgulho porque está a crescer. E eu gosto... E ele dizia, é isso mesmo. Os pratos estão seguros, estão bem feitos, são teus, é a tua imagem, é a tua personalidade, não te perdeste, está tudo aqui. Conseguiste fazer este projeto com o Ocean Alive muito interessante, continuas a fazê-lo, está tudo, pronto, está bom, está maduro. Mas ao mesmo tempo, quando está tudo maduro, e eu gosto de chocalhar outra vez. Já está muito calmo para mim, eu vou ter que achincalhar isto tudo de alguma maneira, vou ter que parar outra vez e abana tudo, bora. Vou ter que fazer não sei o quê, mas pronto. Não devia, sabes? Sossegar um bocadinho também é bom, às vezes. Olha, sabes que começares com... Aprendes que esta vida de 14 horas e 12 horas e de muito stress, estás a ver? Foste educado assim.
Eu no outro dia dizia isso com a Marlene. Nós acordámos de manhã, estávamos a gravar a Prova de Amizade, segunda temporada. Olhámos um para o outro e dissemos: porquê que trabalhamos tanto? Não temos mesmo necessidade, não é uma questão financeira, é uma questão mesmo pessoal, sabes? Não, Cláudia, é que não sabemos fazer de outra maneira. Sabes, quando tu, não sei, faz-me lembrar, sabes, aquelas famílias que foram educadas na porrada, no berro, sabes, no maltrato, replicam, não é? Porque foram educadas nisso, sabes? E é triste, porque mesmo que tu saibas, às vezes está um bocadinho errado, não é necessariamente correto, isto aqui não é um caso de violência, não é? Não é um caso tão grave. Mas estou a perceber. Mas tu, apesar de saberes que poderias usufruir mais e poderias fazer de outra maneira, que se calhar a tua empresa não é à falência, se calhar isto não vai acabar tudo, e se calhar não vai ser assim tão mau, mas não sabes fazer de outra maneira. Foi assim que aprendeste a fazer. A Marlene, desde 12 anos que trabalha, 13 anos, foi para a escola também muito nova, e eu igualmente, percebes? Então, tu aprendeste assim, tu aprendeste que tens que dar no duro, que tens que andar lá, tens que estar presente, que tens que aparecer, se não és esquecido, que tens que estar disponível para podcasts, para poder mostrar quem és também, e para as pessoas poderem gostar de ti, para poderem querer ir ao teu restaurante, para tu continuares a ter clientes, para tu continuares a gerir o teu negócio, para tu continuares a andar para a frente com isto tudo. Eu não vou negar, é muito mais difícil do que um chefe que não tem restaurante. Um chefe que não tem restaurante e é só chefe de cozinha de um restaurante e não é sócio, 40% da preocupação, faz a vida dele, fecha a porta e alguém pagou as contas, nós não podemos fazer isso. Ao mesmo tempo, eu acho que dá-nos um gozo do caraças. Mas vocês estão a construir algo, não é? De qualquer maneira, vocês estão a construir. Com sangue, suor, muito cansaço. Cansados estamos, mas pronto, lá está, olha, não sabemos de outra maneira. Eu estou a aprender um bocadinho. A Marlene, acho que estou a tentar puxá-la e ela perceber que, olha, calma lá. Vamos começar a... Isto não é necessário esta loucura toda, se calhar não é necessário isto tudo. É verdade, dá os prémios, dá tudo, dá uma série de contrapartidas, mas também tira-nos muito, tira-nos um bocadinho. É uma vida que também nos tira um bocado de coisas, tira este prazer de família. Por exemplo, às tantas, eu este ano ponderei fechar o restaurante sábado e domingo, porque, por exemplo, a Isabel acaba por ser prejudicada no meio deste processo todo. Era essa mesmo a minha pergunta. Então qual é tu? Como é que a Isabel se encaixa nesta vossa vida louca? Coitada, vê-se uma peça de Tetris, às vezes roda, encaixa no outro buraco, roda. Agora vamos para aqui. É uma peça de Tetris, coitada. Ela tem quantos anos agora? A Isabel tem 10. Okay. E eu acho que ela não cresceu na pancada, mas está a crescer e a perceber que é assim que a vida funciona. Portanto, que tens que lutar para ter as tuas coisas, tu tens que lutar para poder comprar um telemóvel se quiseres e ter autonomia financeira para o fazer sem estar preocupado com o fim do mês. Poder ir jantar fora e ir comer aquilo que tu queres sem estar preocupado. Mas para poderes fazer essa autonomia, tens uma prisão muito grande. Tens um compromisso grande contigo mesmo, com o trabalho, com a tua profissão, com a exigência que temos na profissão. Eu às vezes dou por mim, eu e a Marlene, olhar um para o outro, temos que nos afastar um bocadinho e dizer, é só uma criança de 10 anos. Sim. Porque a exigência que metemos a uma criança, estás a ver? O que metemos a nós e às nossas equipas às vezes, espelhamos nela. E às vezes temos que parar e dizer, olha, é só uma criança. Calma, com a exigência. Mas eu acho que eu percebo isso também pela vossa infância, não é? Vocês... Ela tem 10 anos, tu com 12, 13 estavas a entrar para a escola. Ou seja, eu percebo que isto também vem um bocadinho daquilo que tu eras quando tinhas a idade dela. Sim. E se calhar é também um trabalho que nós pais, eu também tenho 2 filhos, que nós pais também temos que ter, não temos que espelhar sempre tudo não. aos nossos filhos. Não. E temos que aprender a olhar para eles como crianças que são. Não é fácil. Porém, eu acho que ela neste momento é tão autoexigente
que eu acho mesmo que nós não façamos mais nada e não dizemos mais nada, ela está constantemente de chicote a dizer eu não fiz isto, eu não faço aquilo. Portanto, o que acontece muitas vezes é difícil, porque eu e a Marlene no dia a dia, lá está, é uma peça de Tetris. Olha, hoje ficas tu com a Isabel, olha, hoje eu consigo, olha, hoje eu tenho um cliente especial que eu tenho que lá estar e preciso, ou hoje eu tenho um jornalista, ou hoje eu tenho um restaurante cheio, olha, hoje eu tenho vazio, ou hoje eu tenho um restaurante com menos clientes, eu consigo ficar com ela em casa. Sexta-feira vai para os meus pais, muitas vezes os meus pais vão buscá-la à escola e ela fica sexta e sábado com os meus pais, outras vezes fica só sexta, outras vezes fica sexta e sábado, nós vamos buscá-la domingo. Por exemplo, agora vamos para a Madeira, para a Gala Michelin, fica com a mãe da Marlene, que vem para a nossa casa, fica uns dias. Quando são mais dias, a mãe da Marlene vem nos ajudar, me ajuda imenso. Felizmente temos esse apoio dos meus pais e da mãe da Marlene, que têm, pronto, felizmente conseguem vir e disponibilizar-se para ajudar, o que dá, é incrível. Mas eu já ponderei, por exemplo, fechar o restaurante sábado e domingo precisamente por isso, porque acho que a Isabel é prejudicada. A ter mais tempo em família, não é? Faço aos colegas, sim. Sabes, aquela coisa do tipo, acredito que ela chegue segunda-feira, ela não diz isto, não sei se acontece isto ou não, ou se eu estou a inventar. Como é que correu o fim de semana? Mas como é que correu o fim de semana e de repente as amigas foram um fim de semana para o Alentejo com os pais, ou foram para uma casa de campo com não sei quem, ou foram para a piscina não sei o quê, e a Isabel não tem muito para contar. Teve com os pais, ou teve com os avós, ou foi para o restaurante dos pais. Se calhar o início era giro, mas se calhar agora precisa de outras coisas. Não quer dizer que ela não tenha uma vida muito boa pelos pais que tem. Sim. Não é? Sim. E eu costumo dizer que ela não tem que seguir esta vida, porém, se ela for inteligente e se gostar disto, como eu, Tem o caminho todo. tem a porta toda escancarada. Tem a porta toda escancarada. Não há jornalista que não a conheça da restauração. Não há chefe de cozinha que não a conheça. Não há clientes que não a conheçam. Não há, sei lá, toda a gente conhece a Isabel, porque a Isabel faz parte da nossa vida e sempre levamos por todo lado. Se ela tiver se gostar e se tiver inteligência, pega nisto e além, houve uma vez que nós fomos a um restaurante em Itália e estávamos a dizer, eu tenho um restaurante, e a Marlene dizia, eu também tenho. Nós às vezes dizemos assim, apesar da empresa ser a mesma, mas como o Sal é muito o meu filho e o Marlene o Zunzum, o filho do Marlene, é tipo, eu tenho 2 restaurantes e o senhor, o chefe Sal, é assim, pois olha, os teus pais têm 4 restaurantes, têm um restaurante e 2 restaurantes, e tu tens 4. Pois, exato. Tu é que vais herdar isto. Portanto, ela tem a sorte de ter 4 restaurantes. Mas ela já alguma vez deu a entender que queria seguir pela cozinha? Não. Mas também ainda é cedo. Eu acho que é cedo, ela tem muita coisa que gosta, ela já faz comida, já faz as coisas, quiser fazer um arroz, já vai fazendo. Acho que temos mais medo de nós de deixar fazer sozinha, com menos que ela se magoe, de que ela querer fazer sozinha. Eu acho que ela fazia, nós é que às vezes cortamos. Mas eu acho que a Isabel é muito das artes performativas e teatro, dança, expressão. A Isabel está em frente a uma câmara com uma naturalidade que não é normal numa criança, sabes? Não há muitas crianças que a tenham. Tem uma confiança e uma naturalidade que até vai dar jeito para o futuro. Que não é normal, sabes? Eu não tenho. Mas lá está, porque ela também desde criança que foi às câmaras, aparece na televisão, vai com a mãe, vai não sei o quê, viu as câmaras, viu isto. Portanto, para ela é normal. Rotina, não é? Para ela é normal olhar para uma câmara. E eu acho que isso ajudou imenso e ela gosta muito desse lado de expressão, sabes? De estar, de performativo, não é? De fazer uma performance. Ela gosta disso. Também se põe à frente do telemóvel e a fingir não, essa não, que a gente não deixa. Ótimo. Ótimo. Estou nessa luta com a minha filha. Bem, João, estamos quase a terminar a nossa conversa. Ai, meu Deus. Mas está a correr bem, não está? Eu acho que sim, não sei. Diz-me tu. Eu estou a gostar. Eu tinha uma questão para ti relativamente aos vários pratos que tu tens no Sala, porque uma coisa que eu reparei é que, lá está, como o Sala é o teu espelho, não é?
és tu, tu tens pratos de outras culturas no teu, na tua emenda. A que é que se deve isso? O teu gosto? Acho que este Pelo que eu espírito entendi. livre, Sim. sabes? Este espírito livre e de ter crescido com esses sabores que eu gosto. Eu gosto muito do tema familiaridade e dissonância, sabes? Algo que seja familiar e que tu tiras do contexto e Colocas no. sei lá, moqueca de bacalhau, não é? A moqueca normalmente não é feita com bacalhau, mas o bacalhau é um ingrediente português e tu ires pegar numa coisa assim com óleo de palma, estás a ver? Isso é giro, eu acho giro, porque não sei, torna teu, torna único, torna Criativo? É também explorar Sim, aqui sim, um bocado a eu- criatividade, eu- não? já não sei o que é criatividade. Agora tenho um bocado assim com uns lives difíceis do que é criatividade, mas sim, não deixa de o ser, não deixa de ser um modo de criatividade. Eu acho que é giro tu pegares, e eu gosto efetivamente, sabes? Eu gosto muito de um caril, percebes? Eu adoro um caril, adoro. Eu adoro uma moqueca, gosto mesmo muito, e como o mesmo prazer que como uma cabidela, estás a ver? E eu, lá está. Às vezes os chefes perguntavam, os jornalistas perguntavam qual é o teu prato de domingo? De família, não sei o quê. E eu dizia moamba. E eu vi os jornalistas, os outros chefes, e dizem é o cabrito assado da minha avó, é o assado da minha avó, é a cabidela. Eu não tenho nada disso na minha família. Nós não tínhamos isso. Nós era moamba, estás a ver? E de repente tu és resultado disto tudo, não é? E Lisboa não é o resultado disto tudo. Historicamente, Lisboa, é o que eu costumo dizer, é o único sítio de Portugal onde tu comes num restaurante tradicional um caril de frango e um bacalhau à brás, não é? Caril de camarão. Caril de camarão é uma coisa que está nos restaurantes lisboetas, nos tradicionais. Se formos ver, olha, muitas vezes, porque havia africanas na cozinha, que eram quem cozinhava, e se calhar faziam-no muito bem. Mas de repente isto é Lisboa e sempre foi. Os cuscos entram tradicional em Lisboa por causa dos muçulmanos e judeus que viveram na cidade. Tudo o que era especiarias entrava por Lisboa, entrava para aquele lado. Açúcar, fomos das primeiras cidades a ter açúcar e ter confeiteiros a confeccionar açúcar, algo feito de açúcar, na Europa. Somos nós que levamos o chá, não é? A cultura do chá para o Reino Unido, e entra através de onde? Foi de Lisboa, não entra no Algarve, não entra no Porto, é Lisboa que entra. E Lisboa sempre foi assim. E eu não posso fazer uma coisa que também não é a minha história, não é? Se a minha história não é comer a cabidela e o assado de domingo de cabrito, eu não posso no meu restaurante evocar aqui a cozinha tradicional e estar a fazê-la como Deus a dá. Não é a minha onda. Também não é aquilo que eu gosto. Eu gosto muito de caril, gosto muito de picante. Eu nasci com o picante, eu que fui fomos crescendo com o picante, não é? Gindugo. Sim, exato, fomos crescendo com fungos, né? com aquela textura difícil, com aquela textura esquisita que a maior parte, depois, ao contrário, muitas pessoas não gostam. Tu cresces com isso, com essa textura dos quiabos, estás a ver? Não é um cabrito com arroz de forno, não tem nada a ver. Estás a ver? É lógico que hoje em dia, por exemplo, quando faço uma moamba mesmo de limão, aprendi que é muito melhor, estás a ver? Por exemplo, é muito melhor, equilibra. Mas eu não podia chegar ao restaurante e não fazer isso, não ter um óleo de palma, não ter um quiabo quando quero ter um quiabo, quando está na altura, agora estão caros, mas quando há quiabos, a Vivid Farms usamos sempre quiabos. Eu não podia não usar esses ingredientes que me foram acompanhando ao longo desta vida, primeiro de casa e depois até profissional. Eu não os podia largar, estás a perceber? Não, era impossível fazer de outra maneira. Eu não posso. Eu já percebi que para ti foi uma decisão bastante fácil de ser tomada, de colocar estes ingredientes, colocar estes pratos na emenda. Do lado do cliente, foi fácil? Ele foi... Olha, uma coisa muito gira, que é uma observação que muitas vezes os clientes fazem no sala, que é uma coisa muito simples, que
Olha, eu estou há 15 dias em Portugal. Eu nunca comi isto, mas isto é se calhar das coisas mais portuguesas que eu comi durante estes 15 dias. Portanto, a essência do sabor não é obrigatoriamente às vezes a receita. Não é por fazeres uns pezinhos de coentrada que é extremamente português, mas se tu pegares nos coentros no alho e no vinagre, é tão português como os pezinhos de coentrada. Estás a ver? A matriz, na minha opinião, não é só a receita. Portanto, a receita é muito importante, como é óbvio, continua a ser, mas há sabores que são nossos, não é? Da cultura. Isso é o que é o maior elogio que podem fazer no restaurante. Portanto, da parte dos clientes, muitas vezes o elogio que nos fazem, ou muitas vezes eu acho que a observação é essa que te digo, que é, eu tive aqui montes de tempo, nunca comi isto, mas dá-me a sensação que eu nunca comi nada tão português como isto. Portanto, eu acho que isto é a sensação que os clientes ficam. É aquilo que eu gosto, que eu quero passar aos clientes também, estás a ver? É que eles pensem nisto, assim. Tu conseguis fazer um arroz de polvo que não é um arroz de polvo tradicional e ele ter a noção que está a comer uma coisa super portuguesa, super saborosa, mas como um arroz de polvo tradicional poderá ser, mas com um twist. Eles também, quando vão à sala, também estão à espera que seja, né? Não estão, quer dizer, o cliente quando vai ali também não está à espera que seja um restaurante de comida tradicional portuguesa, não é? Não é isso que invocamos, nem nunca o publicitamos. Não é esse o conceito. Queria fugir isso. Não me odeias, nunca tinhas que ir buscar. Tinha que ir buscar. Nunca publicitámos isso, portanto as pessoas não vão lá com essa ideia. Então, mas não estão à espera também que seja tão português, estás a ver? E isso é engraçado. Por isso é que eu acho que esta definição é muito gira. E é o que eu quero invocar nas pessoas, é um bocadinho esta ideia. Português não é só pezinhos de porco com entrada. Há cenas. Há muita. Então, e se formos à sala, podemos ouvir o bonga, é isso? Podem ouvir bonga, podem ouvir Dino Santiago, ouvem crioulo do Brasil, ouvem música do Mali, que eu adoro muito, da Cora, ouvem Baby Shark, não, estou a brincar. Isso foi uma vez a Isabel boicotou a playlist do Sala e meteu o Baby Shark no meio da playlist. Então de repente no restaurante estava cheio e de repente parou, só para, estás a ver? Porque tipo, o que é que se pode passar aqui? E a música? E eu tenho uma chatice com eles que é, quando o restaurante está cheio a música tem que estar mais alta. E então o Baby Shark estava. Então de repente, Baby Shark. E o pessoal todo a dançar, os clientes a dançar e não sei o quê. E nós, ele olhar para mim, tipo, eles pensavam que tinha sido eu uma partida, estás a ver? Porque eu estou sempre a brincar com eles com muitas coisas e eles a pensar que tinha sido uma comboiada minha para ver qual era a reação. Mas não, efetivamente foi a Isabel que me meteu. Isabel tinha quantos anos? Pequenina. Eu acho que ela queria pôr na playlist dela, mas foi enganou-se ali no mais do Spotify, não é? Deve ter, mas podes ouvir Baby Shark, já não ouves, pronto, mas sei lá, José Pedro Gil, que eu gosto muito, que tem músicas muito bonitas, Ibrahim Malouf no trompete, sei lá. São os teus gostos musicais, não é? Ui, tem tanta coisa, tem mesmo muita coisa. Mas também tem muita música portuguesa, atenção. Então, mas a música é universal, quer dizer. Exato, mas tem muita coisa boa, por acaso, engraçado. Muito bem, então, João, eu tenho aqui só umas duas perguntitas. Uma que eu gostaria mesmo muito de fazer. Olhando para o teu percurso até hoje e para aquilo que ainda vais fazer para o futuro, daqui a 20 anos, como é que tu gostavas que as pessoas comentassem, as pessoas que colaboraram contigo, trabalharam contigo, como é que gostarias que elas dissessem quem é o João? Eu já estava a imaginar uma resposta tão boa, a pensar que tu ias perguntar onde é que tu te imaginas daqui a 20 anos. Também posso perguntar, onde é que tu te imaginas daqui a 20 anos? Como é que queres ser lembrado? Olha, amigo,
Amigo é difícil, pera. Sei lá, calma. Tens tempo. Deixa-me Podes- ver, podes deixa-me pensar. pensar. Como é que gostarias de ser lembrado? Eu ia dizer justo, mas justo não sei se é a melhor coisa. Vou inverter, vou fazer ao contrário. Nunca me desiludi com o João. Ok? Portanto, é ao contrário. Em vez de ser tudo bom, é dizeres nunca me desiludi com esta pessoa. Uau. Que acho Olha, que, agora penso. Isto. que é inverter. Sim. Muito bem, muito bem. Não é? O que é que ainda te inquieta na cozinha? Inquieta do que eu gostaria de fazer. Uhum. Como assim? O que é que tu vês hoje em dia na cozinha que achas que ainda que precisa de ser mudado, que tu gostarias de mudar? Esta é uma pergunta bastante aberta, pode ser N situações. Olha, então vou juntar assim 5 ideias e todas que não têm nada a ver, mas vamos ver como é que eu consigo construir isto. Olha, quanto àquilo que eu gostaria de fazer, tenho 4 restaurantes que eu gostava de de fazer. Se me arranjarem 1 milhão e pouco, eu faço 4 restaurantes e gostaria de fazer muitas coisas. Restaurante de comida tradicional, várias coisas. Isso gostava de fazer. O que é que eu gostaria de ver mudado na cozinha? Da restauração ou na cozinha dos restaurantes, eu gostava que continuássemos a conseguir manter uma matriz mais portuguesa em alguns sítios e relembrarmos uma canção da Amália muito bonita que diz: Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Não que eu tenha nada contra os franceses, mas eu acho que aqui a francesa que ela se refere não é uma francesa de França, é algo que vem de fora. Eu não estou a dizer que devemos perder o de fora, o que devemos é conseguir integrar dentro da nossa cultura, como, lá está, volto a referir, tens um restaurante onde tens bacalhau à brás e tens caril de frango ou caril de gambas. Camarão. Portanto, integrar como sempre fizemos, não entrares num sítio que entras num restaurante que parece que estás em Paris ou parece que estás em Londres, sem característica nenhuma, sem ser nosso de algum modo, ou sem ter uma identidade portuguesa, ok? Ou de Lisboeta, não portuguesa, porque acho que seria mais específico dizer Lisboeta. Gostava que deixasse de existir cogumelos de lata e deixava de existir. Assim, acho que é horrível, é um flagelo. Cogumelo de lata. Mas Gostava de deixar de existir delícias do mar. Se bem que quando nós andamos na escola, atenção, a sanduíche de delícias do mar a baguete sabia bué da bem. É, a baguete Sabia muito bem. Isto é como a história daquele pãozinho que vem recheado com chocolate, que nós, hoje em dia, quando somos adultos, já não gostamos nada. Mas quando éramos crianças, gostávamos muito. E isso é a grande coisa boa da vida. É que as coisas vão se transformando, vão se mudando, e um cérebro inteligente é aquele que percebe que hoje diz uma coisa e que amanhã podemos mudar de opinião, porque as coisas que dizemos hoje não são para a vida. E com esta, acho que é uma maneira incrível de terminar o podcast, o episódio e a temporada. Espetacular. Muito obrigada, João. Obrigado. E olha, eu já, antes de começarmos a gravar, eu já tinha dito isto. Já tinha ouvido falar de ti algumas vezes, algumas pessoas. E tudo aquilo que as outras pessoas me disseram é verdade. Aquilo que eu reparei hoje. Tu és um porreiro. É isso que eu ouço sempre que se fala no João Sá. É sempre ele é um gajo, ele é muito fixe, ele é bom comunicador, conversa muito bem. És realmente porreiro. Muito obrigada. Obrigado eu. Não convite. Obrigada. Chegamos ao fim da segunda temporada do Nhami. E esta temporada deixou-me uma certeza. Quando abrimos espaço para ouvir, abrimos também espaço para aprender. Aprendemos sobre comida, sobre cultura, sobre identidade e muitas vezes sobre nós próprios.
A todos os convidados que aceitaram sentar-se comigo e partilhar o seu percurso, obrigada pela confiança. A quem está desse lado, a ouvir, a partilhar, a enviar-me mensagens, a comentar, a recomendar os meus episódios, obrigada por alimentarem esta comunidade. O Nhami só existe porque há quem o escolha ver e ouvir. Ao Milton, que está nos bastidores a garantir que cada episódio chega com qualidade, obrigada pelo rigor, pela dedicação e pela paciência. Aos meus filhos, que são o meu combustível constante, obrigada por terem despertado em mim este fogo, esta urgência tranquila de querer contribuir para um mundo mais justo, mais consciente e mais inclusivo. E ao meu marido, que é o meu pilar, que escolhe construir esta missão comigo, mesmo quando as ideias são maiores do que os recursos. Obrigada por acreditares comigo e nunca encolheres a minha visão. Produzir um podcast independente é um ato de amor. Sou guiada pela paixão do que faço e pelo foco no meu objetivo. Mas tem custos reais, financeiros, criativos e de tempo. Há investigação, preparação, escrita, produção, gravação, edição e comunicação. Muito deste trabalho é invisível, mas é o que garante a consistência e a qualidade de cada episódio. Se o Nhami faz sentido para vocês, se essas histórias acrescentam perspectiva e criam pontos, podem ajudar a tornar possível a terceira temporada através do link Buy Me a Pizza, que está na descrição. Cada contributo ajuda diretamente a manter este espaço vivo. Simples, porque contar histórias importa, mas continuar a contá-las também. Espero voltar-vos a ver em breve. Obrigada. Estou cheia de fome. Nhami. Podcast. Conexões. Grande bico, papá.